Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para conversar com uma empresa que usou meu guia, que são 17 posts que eu criei que estão numa pasta aqui no Instagram. Você seleciona lá guia, bem embaixo da bio, que é uma imagem de um livrinho aberto. E lá você tem uma pasta com a seleção de um conteúdo que foi preparado especialmente para pequenas empresas começarem a inserir sustentabilidade em suas estratégias. E eu convidei uma empresa que eu conheci em 2017, que é a Agama, da Adriana. Eu a conheci num evento na GV, no GVSES, que é o Centro de Estudos de Sustentabilidade, e ela fazia bolsas com o forro reutilizando, né, resíduos têxteis e também embalagens de Tetra Pak. E isso já faz 3 anos, então a gente vai voltar a conversar. A Adriana olhou esse conteúdo que está nessa pasta, na guia, para mentoria de empresas. E eu também estou preparando esse encontro, que é um encontro piloto. Então, as empresas estão sendo convidadas a participar, são 3 encontros que a gente vai fazer para falar sobre essa mentoria para empresas. Vou estar validando essa metodologia, então vai ter contribuição voluntária. Então depois eu deixo o link aí para vocês nos stories, tá? A Adriana chegou, então eu vou convidá-la para a gente poder fazer essa conversa. A gente fez um alinhamento que foi muito legal já e me deu muita satisfação esse conteúdo. Então, Adri, seja bem-vinda. Vamos esperar a conexão aqui. Pará, 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 pará. Sejam bem-vindos. Quem quiser fazer perguntas sobre a mentoria ou sobre sustentabilidade para pequenas empresas, tem um sinalzinho aí de interrogação. Vocês podem deixar aí então as perguntas. Oi, Dri, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Dani? Tudo e com você? Tá me ouvindo bem? Tudo Coloquei um fone jóia. aqui, acho que tá bom. Tá É bom. ótimo, fica melhor mesmo quando a gente coloca. Seja bem-vinda, então. Está com os cabelinhos Eu que agradeço. diferentes, todas Pouco, nós. sei. Não, eu me livrei da progressiva, me livrei de ser loira, tô adorando, não sei se dá pra ver, mas tem uns branquinhos aqui que eu tô achando incrível, então tô felizona. Mais É prático, isso né? E ser quem a aí. gente é bem melhor, né? Do que a gente ficar fingindo que é outra coisa, que não é a gente, né? A gente precisa quebrar esses padrões, né? Quem quiser assumir tem que ser vista como a gente sempre viu os homens. Nossa, grisalho, que charme. Nossa, mulher grisalha, que charme, ué. Né? É. E aí a gente tem que ter essa liberdade, né? Acho que a gente vai falar Deixa um pouco disso acho que eu vou também, que foi ligar o muito, 3D. muito legal que você pôs. Tá. Pausou aqui pra mim, Dri, não sei. Se você for mudar a conexão, eu vou te tirar e vou colocar de novo para você poder fazer isso, que senão ele fica travado. E já quero dar um aviso aqui técnico, né? A gente tem essa questão técnica que a gente não consegue prever, então, se por acaso a live cair e a gente ainda estiver no meio com algumas perguntas para responder, eu vou recomeçar a live, tá bom? Então, vou trazer a Adri de volta, que acho que ela mudou a conexão, e aí a gente começa essa conversa. E se o meu Ok. telefone. Ai, meu Deus, eu tô morrendo de medo desse suporte aqui, que ele cospe meu telefone. O telefone não pode cair no chão, gente, isso é novo. Onde você tá, mulher? Que a tua conexão. Pra mim, você travou de novo. Tará, 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 tará. Voltou. Tá. Você está travando e voltando. Hum.
Pior que eu não estou com. Oi? Oi, acho que agora vai, hein? Tá. Não sei se. Então, se começar a acontecer isso, eu vou tirar né, vou tentar te tirar e colocar, ou se não, se for comigo, espero que alguém avise a gente aí, né? E aí eu também Isso. interrompo e começo novamente, tá bom? Faz parte, né? Faz. Dá uma É. agonia, mas faz parte. Bom, Dri, eu acho Todo que mundo vamos de home office começar. usando Você. internet, né? Bora. Sim. A gente está com um delayzinho, então eu vou procurar falar mais devagar para você, para chegar a mensagem para você. Mas vamos começar você se apresentando, né? Falando um pouquinho de você, como você criou a Ágama, qual foi essa inspiração, e aí fala um pouquinho do negócio, tá bom? Ai, nossa, é sempre tão complicado quando fazem essa pergunta, porque a Gama vai fazer 7 anos em agosto, agora esse ano, mas para mim é sempre cada. Então, travou, agora você voltou e a imagem tá ainda carregando, assim. Conexão. Vocês escutam a Adriana ou escutam a mim? Peraí. Ai, ai. Será que agora vai? Ai, vamos lá, vamos tentar. A Adriana, acho que é aí então, Dri, que aí alguém respondeu aqui pra gente, a Monstera. Obrigada, Monstera Eco. Vamos lá, então, só fica travando, Você tá onde, Dri? Eu tô no meu ateliê, mas Não, tá, mas tá tanto. não, É São Paulo. em São Paulo, né? Então, porque É, aqui também não tem muito isso. Tipo, eu tô numa região até meio central, mas, tipo, às vezes. eu deixei agora só com 3G. Vamos ver se com Tá. ele vai funcionar melhor. Acho que agora vai. Pelo menos não tá travando e eu tô te ouvindo em tempo real, hein? Então, vamos aproveitar. Vamos lá. Vamos, então vamos. Então, eu não sei o que vocês ouviram, então eu vou repetir tudo que eu falei. Eu disse que essa pergunta é sempre uma pergunta que me deixa um pouco confusa, né? Porque eu não sei muito bem como eu comecei, não teve um marco de falar, nossa, é agora, né? Eu também não me inspirei muito em ninguém, e nem nenhuma marca, e nem nada nesse sentido. Então, eu costumo dizer que foi um momento de reencontro comigo mesma, sabe? Eu estava vivendo num momento onde eu não estava nada feliz com o que eu estava fazendo. Eu sou formada em hotelaria, eu trabalhava com eventos corporativos nesse hotel em Pinheiros, e eu não estava feliz, nada feliz. Então, eu comecei a ter um leve quadro de depressão, e na época eu tinha 28 anos, e eu comecei a me ver nos próximos 30, sabe? Como que eu estaria com 30, com 60 anos, vivendo do jeito que eu estava, ansiosa, nervosa, irritada, queria xingar todo mundo, aquela coisa toda. Eu falei, isso não é saudável, né? E como eu já tinha essa coisa com tecido, eu já tinha essa vivência com o universo da minha mãe, das minhas avós costurando e tal, sempre a minha avó e a minha mãe, elas até a minha tia trabalhou com costura, né, profissionalmente, então eu sempre tive nesse meio, né, de tecido. Eu não sabia exatamente o que com tecido eu queria fazer, mas eu posso dizer que a Gama começou num montante de situação. Então a primeira foi, eu não estava feliz, né, eu já sabia que não era mais aquilo que eu queria fazer,
Não sabia exatamente o que, mas já costurava. Antes da Agama ser Agama, ela era Adriana Costa Artesanatos, então eu fazia de tudo, mas era um tudo meio um nada, né? E era tanto com tecido, eu trabalhava com biscuit também, nossa, tinha um monte de coisa. E... Foca, amiga, foca! Então, exatamente. E foi justamente um curso sobre foco que o meu noivo me deu, que eu falei, não, tudo bem, já entendi, agora eu tenho que, né, tentar planejar, fazer as coisas direito. E foi quando eu falei, não, eu quero trabalhar com tecido. Na mesma época, eu saindo do hotel onde eu trabalhava, eu vi uma mulher jogando um monte de saco de tecido, assim. Não dá nem pra dizer que ela estava jogando fora, porque eu acho que ela até foi legal. Ela colocou os tecidos numa sacola aberta, encostada num poste, né? E aí eu passei e vi, eu já, né, fazia artesanato, falei, nossa, por que você tá jogando fora? Que é isso, né? Ela falou que ela era representante de uma indústria têxtil e que eram amostras de tecido que ela não usava, né? Que eram de coleções passadas e que aí ela descartava, né? Mas que ela deixava ali separadinho, não estava misturado com comida, por exemplo, nada disso. E aí eu pedi para ela começar a guardar e ela guardou e aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: nossa, eu vou ter matéria-prima assim para sempre, sem precisar gastar, né? E só que eu sou muito curiosa, então eu comecei a pensar mas se ela está fazendo isso, quantas outras indústrias têxteis não fazem a mesma coisa, né? Se ela é uma representante dessa indústria, imagina quantas outras representantes não tem. E aí eu fui pesquisar, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi no financeiro mesmo, tipo, onde eu consigo ter mais tecidos desse jeito de graça, né? Só que aí eu me deparei com a questão do descarte, né, do tecido, e fiquei assustadíssima com o volume, né, com como aquilo acontecia de uma forma tão clandestina, né, de uma forma tão irresponsável, e que eu sabia que eu não ia conseguir sanar isso, né, porque imagina, eu pequena do jeito que era e sou até hoje, né, mas que eu poderia começar a fazer minha parte. Então, nesse momento onde eu fui, né, migrando do que sem foco, fazia de tudo, querendo sair do mercado de trabalho, me reconhecendo, foi bom, agora eu vou, né? E aí sentei, identifiquei o que seria a Agama, dei o nome da Agama de Agama. Claro que muita coisa mudou de lá para cá, mas começou basicamente assim, que nem é nada básico. Na verdade, eu acho que ele é bem profundo, né? É uma coisa de muito. É muito interno, isso é muito meu. Não teve, eu acho que essa marca é legal e vou me inspirar. Não. E no começo era assim, Dani, era terrível, não tinha qualidade nenhuma. Eu fico imaginando como que aquelas clientes naquela época tinham, vamos dizer, coragem, né, de comprar. Não era péssimo também, não era nada demais, mas curioso ficar imaginando, né, comparar como é hoje com como era antes. Esse é um ponto que eu falo, né? Assim, que a gente também precisa relacionar essas questões com sustentabilidade, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de algo que vai perdurar no tempo. Então, como que uma empresa que não olha para a qualidade, que tudo bem, você começou ali como, né, testando como adolescente, ou não tinha essa capacitação técnica de uma empresa e tal, para empreender, blá blá blá. Beleza, mas aí, ok, sentou, aprendeu, viu que tem ou muita reclamação, ou muito prejuízo, e, nananã, e vai aprendendo com as questões. Mas a gente precisa começar a relacionar essas questões de gestão, como, por exemplo, controle de qualidade, melhoria contínua e tal, com sustentabilidade também. Então, é legal você falar disso. Se você quiser já trazer isso, como que você foi aprimorando e o que você faz hoje com relação à qualidade, já pode falar sobre isso já agora. Tá. Nossa, eu lembro que a primeira crítica que eu ouvi, me doeu tanto, quando eu acho que você podia melhorar. E parece que é uma coisa pessoal, né? Do tipo, nossa, como você é ruim, como que você faz é ruim. Mas que quando você não está preparada para ouvir aquilo, você vai pegar para o seu pessoal e aquilo pode, de repente, até tombar e você não evoluir. Mas eu estava num momento de descoberta, eu estava num momento... Opa! Eu avisei, tá viva. né? Não, gente, não comprem essas coisas de camelô. É isso que eu falo para vocês, entendeu? É um inferno isso.
Tem que colocar um elástico em volta. Eu não sei o que que eu O que faço o com esse clipe negócio. está expulsando, né? Mas tudo bem, Maldito! a gente vai saber que vai. É bom que a gente ri. É. Bom, aí depois que eu ouvi isso, eu falei assim, nossa, é legal porque foi bom porque eu estava preparada para aquilo, ou achava que estava, e foi criando a cultura do feedback, né? De ouvir o que as pessoas tinham para me dizer, porque, afinal de contas, eu, como dona da marca, achava que tudo que eu fazia era maravilhoso, Maravilhoso. né? Mas quem tá lá, né? Porque o ego tá aqui lado, né? Mas quem tá lá usando no dia a dia, porque eu faço e passo, eu não faço e uso todas, né? Uhum. Então quem tá lá usando no dia a dia que vai conseguir me dizer, me dar esse retorno de tá legal, não tá, dá para melhorar, dá para fazer isso, adapta, não sei o quê. E aí quando eu comecei a ver que isso estava sendo recorrente, eu falei, opa, peraí, a gente precisa parar e pensar numa outra possibilidade, né? E foi muito legal, porque, como você disse, né? Eu comecei fazendo, usava embalagem longa-vida, usava lona de banner, era tudo muito, muito artesanal. E eu comecei a perceber que tinha dois pontos. Um, o tempo que eu gastava em produzir aquilo, porque a empresa vai crescendo e, né, como você falou, tem a gestão, e aí não é só a produção, tem a administração que precisa ser feita, né? Então, eu fui vendo quanto tempo que eu gastava naquilo para a peça durar pouco tempo na mão da cliente, né? Então, por exemplo, as carteiras que eu fazia com embalagem longa-vida, ela Ela ficando travou. apertando. Opa, Ah, opa. voltou? Ah, Voltou. só frisar isso, Dri, que eu acho que não ficou claro no começo, que é assim, você faz bolsas e acessórios, Isso, né? Hoje com isso. resíduos têxteis e está desenvolvendo essa melhoria, então, que você utilizava, né, aquela parte interna, né, para fazer não sei A como é que se estruturação ali. estrutura, com o Tetra Pak, Isso. mas isso já mudou, né? Pelo que eu entendi. É. Quando eu comecei, era assim, eu tinha, digamos, três linhas, vamos dizer. Tinha a linha que era fofinha, que era quando eu usava a espuma na bolsa para fazer a estrutura da bolsa. Então, ela era uma espuma, né? Aí, isso para as bolsas maiores, por exemplo, que o Tetra Pak, ele tem o tamanho ali da caixinha, né? É. Então, ficava ali condicionado a produtos menores. E aí depois tinha a lona de banner, que também dependendo do tamanho da lona e da Ah, ela caixinha Tetra também, Pak, é eram coisas verdade. menores. É. Então, para as peças que eram maiores, eu usava a espuma, que também entrou num processo de entender como que era esse rolê com a espuma, porque ela rasgava com facilidade. Melhor. Dani, foi um processo assim que foi muito legal, porque quem faz é diferente de quem manda fazer. Né? Então, quem faz, que está ali no processo, que vê como é que funciona, o que dá certo, o que não dá, é bastante interessante de. Depois você pode até terceirizar, mas quando você terceiriza, você vê se está dentro ou se não está dentro da qualidade que você quer, né? Uhum. Então, eu achei que devia parar com o Tetra Pak e com a lona, porque ele dava muito trabalho, dava um retorno financeiro pequeno e um retorno até de durabilidade, né? Porque não adianta eu ficar fazendo produto se a coisa não vai durar. A É, ideia é que dure. e tem uma coisa que eu acho também que é legal a gente chamar atenção nesse item, que é o seguinte: a gente tem, assim, a gente está falando de conscientização e a gente está falando da gente reaproveitar as coisas e tal, mas existe essa questão, né? Então, nem tudo que a empresa fala que pode ser reciclado ou reaproveitado vai ter realmente um valor, como é o que você está falando. Sim, Eu testei e eu vi que não funcionava. Então, tudo bem, eu exatamente. prolongava a vida de uma caixa Tetra Pak, que é uma embalagem assim, ao mesmo tempo que ela revolucionou a indústria alimentícia, ela é uma maldição, gente. Porque ela mistura Sim, tudo, ela tem um processo que despende de muita energia para separar esses materiais e tal. Então, não é só a gente resolver é, inventar coisas para fazer com a caixa, né? Porque exatamente. quando chega lá na frente, o valor que ela agrega ao produto que você está inventando não é o que você imaginava, como foi o teu caso, né? Sim, Então a gente precisa pensar diferente, acho que na origem, no design, né? Que é o que você fez. Voltou para exatamente. casa
e foi pensar no É, design, né? Então, aí é que entra, eu acho que são as metodologias que eu falo muito aqui de economia circular e tal. É nessa hora. E não assim, sim, nem tudo vai poder ser reaproveitado, como é. para a indústria é muito, como é que fala? Seria ótimo, né? Porque aí ela se livra do Que problema, gosto. né? Do problema que ela É, inventou, e aí vocês é, criem aí qualquer coisa para fazer com é. isso. Mas não é bem assim, né? Cada um é responsável por aquilo que bota no mundo, né? Sim. E você sabe que teve uma coisa interessante também, que quando eu trabalhava com. Eu vou chamar de caixinha de leite, porque falar Tetra Pak é mais complicado, né? Caixinha de leite todo mundo vai entender. Quando eu trabalhava com as carteiras desse material, bom, tinha resíduo deles também, né? E aí eu juntava todos os resíduos, e aí entrei no site da Tetra Pak para ver como que eu conseguia para destinar esse resíduo, né? E eles só aceitavam o resíduo em cor, ou seja, só a caixinha na sua forma original. Então, se eu cortasse umas pontinhas, se sobrasse um filetinho da costura da caixa, sabe, onde Aham. gruda uma parte com a outra, eles não queriam. E foi Nossa. assim um parto para eu achar um lugar que eu conseguisse destinar, né? Porque assim, podia até ir para coleta seletiva, mas aí ia chegar lá na ponta e aquilo não ia ser aproveitado, né? Não Eles não iam façam isso. reciclar. Eu vou Então, ter. A semana que vem eu estou alinhando já aqui uma live sobre isso, sobre resíduos, com o Tião, legal. Sebastião. Ai, gente, esqueci. Como que é o sobrenome dele? Costa, acho. Que é o Tião, que é da Cooperativa do Rio, e ele vai falar um pouco disso. Eu acho que ele vai poder detalhar um pouco disso. Toda vez que a gente manda Boa. um material que não tem valor para a cooperativa, que ela não vai conseguir vender e fazer dinheiro, o que acontece é que eles têm que pagar pela destinação correta. Então Ainda é prejuízo para é eles, né? muita sacanagem a gente ir na ponta mais fraca da cadeia e ainda jogar o custo para as costas deles, que é o que a gente faz quando a gente segrega o material dentro da nossa casa ou da nossa empresa de forma errada. Ah, é plástico, eu É, vou jogar lá. Nem todos os plásticos são reciclados, tem valor de mercado, né? A indústria pode até é. falar, ele é reciclável, existe uma tecnologia aí em algum lugar do mundo que pode Eu não ser. sei onde, né? Agora, entendeu? Economicamente viável, ele não é, e aí a gente empurra isso para uma cooperativa que ainda vai ter que pagar o negócio. É muito É. absurdo, né? E assim, até uma coisa da questão de ser pequeno, né? Porque eu até estava vendo um vídeo, eu esqueci o nome da página que eu estava vendo, que ela estava tirando as fibras, acho que eu vi até na sua, tirando da escova de dentes de bambu, né? As cerdas, Foi a Lívia que postou a hoje, Lívia, né? Isso. E aí tirando e colocando dentro de um de um potinho, ou potinho. seja, você não pode pegar É a nylon. fibra pequenininha ali, Aquela fibra então, é e nylon, só todas as jogar, escovas, né? né? Todas as escovas de dente são nylon. O que muda é o cabo, que a gente conseguiu que agora a gente Sim, tenha um cabo, sei lá, de madeira, de bambu, não sei o quê, e alguns têm plástico em mais volta, né? natural. Alguns têm plástico É, em volta. Mas enfim, o é. que que ela faz? Que eu faço isso em casa também. Toda vez que alguém grampeia um documento para mim, eu já olho com aquele olhar da malévola. Porque esse grampo, Por aqui, gente. eu vou ter que juntar 1 quilo de grampo para mandar para uma cooperativa, entendeu? Então põe um É, clips, por favor, que eu pelo menos posso é. reutilizar. Dobra a pontinha, né? É, Põe cuspe, mas não põe. E é é isso, verdade. é isso que acontece com essas coisas. Por exemplo, aparelho de Pequena. barbear descartável. Já tentou desmontar É. aquilo? Vai ficar um pedacinho desse Nossa, tamanho da Gillette, é, um outro pedacinho de é. um tipo de plástico, um outro tipo de borracha que tem ali no cabo. No meio. Então, assim, cada coisa dessa, para você tentar mandar para uma cooperativa, tem que ter um volume para ele tentar vender. E é isso que a É. gente faz, eu, a Lívia, a Karen. Então, ela estava tirando, ela vai juntar várias cerdas para mandar pelo menos numa PET. Eternamente aquilo, né? É. Eu tenho, por exemplo, estou juntando aqui, eu queria até puxar esse gancho e falar da campanha não é Cycle, como que chama? Terra Cycle, que foi lançada essa semana, uma campanha da Terra Cycle, que eu acho que é a Nestlé, com embalagem de biscoito, que é uma embalagem que é mista, ela tem o alumínio dentro, ela é super leve e ela tem uma composição de plástico com alumínio, né? E aí eles Aham. lançaram uma campanha espetacular que você pode juntar
acho que 1 quilo e mandar. Aquilo pesa, sei lá quanto pesa, 1 grama cada uma. Meia grama. Entendeu? Meio grama cada uma. Aí você vai juntar. Eu achei ótimo o seguinte: a pessoa que resolver juntar, ela nunca mais vai comprar. Porque ela vai entender É, que para você juntar 1 quilo para você mandar para essa campanha e tal, que a TerraCycle está recebendo na Nestlé e tal, eles vão pagar frete, sim. não sei o que lá. E vão transformar num, sei lá, num tubinho de caneta, numa coisa de valor baixo, assim, entendeu? Então a gente precisa Ah, entender isso. Fora que o que tem dentro ali, né, gente? Vamos combinar, né? Açúcar, estabilizante, corante, não sei o que gordura. antes. Só porcaria, É, né? Mas então, vamos é. começar aqui, né? Vamos voltando para o Vamos, começo. vamos. Eu queria. É, amiga, porque me segura, porque eu também Eu vou te falo segurar, porque bastante. eu tenho uma reunião. Segura. Eu tenho uma Bora. reunião na sequência. Bom, vamos lá. Eu Tá bom. queria que você fizesse um comentário geral do que você viu, porque eu fiquei assim, nas nuvens. É, eu, né? Então eu vou explicar. Eu fiz um script para a Adri com mais ou menos 20 perguntas que resumem os 17 posts que eu fiz aqui na pasta Mentoria para Empresas e vão ser os temas que eu vou Maravilha. tratar na guia e vão ser os temas que eu vou tratar na mentoria coletiva, que são 3 encontros. Então, queria que, de uma forma geral, né, você contasse para as pessoas o que aquilo te deu de insight, se foi legal, se vale a pena ou não, assim. Dani, eu vou repetir o que eu te falei no e-mail Ai, vou publicamente. chorar. Assim, eu achei maravilhoso e sem rasgação de seda nenhuma, assim. Eu achei muito legal, porque até, né, como eu escrevi para você, assim, bom, a Agama vai fazer 7 anos, e tem veio vindo ideias, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, e muitas coisas. Só que aí sozinha, vai passando, você tem que dar conta de um monte de coisa, o negocinho vai ficando ali o pensamento na gaveta, e você nunca lembra de colocar aquilo, é importante, mas puf, quando viu, passou, Passou. né? E há 7 anos passou, e tem coisas que tem ali no guia que eu falei, gente, uma bobagem, que eu posso colocar um negocinho no site e já vai ajudar um montão, sabe? E para mim foi incrível. Eu fiquei meio perdida no começo, falei, cara, não tô entendendo muito bem o que é. Mas eu falei, quer saber? Peraí, vou ver um por um, e fui entrando, e fui lendo, e fui vendo Ah, comentário, e fui abrindo link, e fui vendo coisa, e baixei o negócio do Sebrae lá do Ethos, e fui, sabe assim, fui olhando, eu falei assim, gente, eu que achava que não precisava da mentoria, preciso dessa mentoria para agora, sabe? Eu falei assim, que coisa maravilhosa. Eu realmente achei muito legal. Ele direciona demais para todos os sentidos, não só para a questão ambiental, né? uhum. Como eu acredito, né? Na questão. Acredito, acho que não tem como não ser de outra forma, né? Do ambiental, o econômico e o social. Então, ele vai te direcionando para essas coisas, da parte da governança, quanto que é importante você gerar direito, né? Ter uma gestão da empresa de uma forma bacana, porque uma coisa está interligada à outra. Tudo que você fez ali, o passo a passo do que você fez, ele vai te despertando para ideias que você vê. Bom, não adianta eu querer ser sustentável ambientalmente dizendo, né, em pensar sei lá, salvar o meio ambiente e cadê o dinheiro no meu bolso? Como é que eu pago por isso? Né? Como que eu pago alguém para trabalhar comigo? Tudo está interligado. Então, Uhum. o guia ele mostra realmente o passo a passo do que precisa para você ter um mínimo de coerência em todas as atitudes que você tem na empresa, sabe? Uhum. Maravilhoso, assim, eu salvei o e-mail que eu te Eu passei. também. Eu comecei a escrever e-mail e depois falei, acho que eu vou me aprofundar mais, que eu já até fico aqui, tipo, um checklist das coisas que eu preciso fazer e vou olhando depois. Eu achei incrível, eu devo ter, sei lá, investido umas 3 horas escrevendo esse e-mail, Imagino mesmo. olhando passo a passo, porque foi realmente um relatório, né? Foi um Mas, gente, relatório assim, mesmo. eu até falo para quem está assistindo, Dani, depois você direciona direitinho onde olha, mas vale muito a pena. Se a mentoria, né, como você até tinha explicado, se a mentoria ela é baseada nisso, assim, ela é completa. Muito legal. Somos duas consultoras e a gente vai seguir esse roteiro, né? De inspirar mesmo as empresas a parar aquele período, vão ser 4 horas e meia, né? 1 hora e meia cada encontro. Uhum. Então, a ideia é essa, é fazer você parar para pensar e fazer essa tua listinha, esse teu checklist, teu plano de ação e tal, para ajudar Que é mesmo, super porque possível fazer. é muita Ah, gente sozinha, né, empreendendo, né?
Então, a ideia foi essa mesmo, muito legal. E aí, eu te perguntei ali, como eu pergunto também nos posts, né? Se você conhecia essa ferramenta do Ethos com o Sebrae, que é feita para pequenos, e qual outra, se você conhece alguma outra metodologia, do Sistema B, que eu sou multiplicadora também e tal. O Ethos eu já tinha escutado falar, mas nunca tinha me deparado, né? Não tinha visto. Uhum. Agora eu já baixei, já estou fuçando aqui tudo também, que também rapidinho você bota o seu e-mail e já recebe, né? No site até no link que você colocou na guia. Uhum. O do Sistema B, há muito tempo atrás, lá no comecinho, eu comecei a aplicar, mas achei super confuso. Fui até uma parte, salvei, deixei lá em rascunho, nunca mais voltei, porque eu acho que naquela época, não vou mentira, naquela época eu acho que ele era para uma coisa um pouco maior e eu não tinha consciência das coisas ainda, sabe? Então, eu tinha o desejo de fazer, mas não me cabia. Uhum. Então, por mais que talvez eles tivessem ali um campo de, eu tenho 0 empregados, mas tinha coisas que lá na frente não era coerente, sabe? Não é 0. Porque tem um momento, por exemplo, de fornecedor. Gente, eu hoje, né, tenho algumas coisas que eu tenho fornecedor que é no Brás, por exemplo. Uhum. Eu não tenho essa abertura com o fornecedor de falar, meu amor, vem aqui, me conta como que é aí. Você trabalha com alguém análogo à escravidão? Onde é que você compra esse metal? Eles vão mandar eu caçar coquinho, entendeu? Então, não fechava, né? Eu falei, bom, isso vai me dar muito trabalho, por mais que eu queria muito que tivesse, vai me dar muito trabalho. Então, ficou ali na gaveta e eu realmente nunca mais voltei. Mas que ela também acho que na época, se eu não me engano, tinha só também em inglês. Não sei se ele era É possível assim. aqui no começo. Mas assim, só para clarear um pouco, né? O que eu fiz? Eu fiz a primeira mentoria com base no Ethos Sebrae, que é mais simplificado, e para quem está começando. E aí, eu adaptei isso para as pequenas, porque se você baixar os indicadores, você vai ver que tem algumas perguntas. A gente tem que pensar que assim, o indicador ele é feito tanto para pequena quanto para grande. Então, você tem que fazer essa adaptação. Você vai responder o que faz sentido para você, o que não faz, você vai pular. Mas muita gente tem essa dificuldade, por isso os consultores para ajudar. Porque aí a gente faz essa tradução, a gente cria dinâmicas, a gente cria outra metodologia para aplicar. Mas e o Sistema B, né, o que a gente chama B Impact Assessment, ele já é para uma empresa mais madura mesmo no conceito. Ela pode ser uma empresa pequena, mas ela tem que ter nascido para resolver um problema social ou ambiental, ou os dois, sabe? Então, a solução... E que seja clara ali, né? Porque assim, o que a tua empresa resolve do mercado? Ela vende bolsa e acessórios. Então, assim, ela não está resolvendo nem o problema ambiental, nem o problema social. Ela pode colocar... Pode ser que ela use resíduos têxteis e tal, mas ela não está resolvendo o problema dos resíduos têxteis. Entendeu? Ela está utilizando... Ajuda, mas não resolve. Exato. Então, é diferente o conceito de sustentabilidade do conceito de empresa de impacto social. Entendeu? É bem diferente. Por isso que, às vezes, não vai se encaixar para você hoje. Então, você começa com um passo e lá na frente você vai amadurecendo a empresa, como está acontecendo, e pode ser que lá na frente a tua questão seja diferente. Como é o caso, você começou como artesanato, como é o caso da Rede Asta, que também começou com artesanato de resíduos. Eu acho que ela estava na mesma feira nesse ano que eu te conheci. Ela também começou com isso, só que o que ela criou depois? Uma plataforma para as empreendedoras. Hoje ela capacita as empreendedoras. Então, assim, o resíduo faz parte ali, mas o que ela faz hoje é um desenvolvimento de uma profissionalização dessas pessoas, entendeu? Que se conectam a um impacto social totalmente diferente, né? Então, eu acho que são essas duas coisas, né? E aí, falando um pouquinho do que a gente começou aí de sustentabilidade, é isso, aquilo, o que é sustentabilidade, então, para você hoje? E o que mudou no meio desse caminho? Olha, para mim, eu acho que sustentabilidade ele é movimento, sabe? Ele é escolha, e ele é movimento, porque... Eu acho que a sustentabilidade, assim como teve o lance do gourmet um tempo atrás, né? Então tudo era gourmetizado. Tudo é gourmet. É brigadeiro, é picolé, tudo é gourmet. Pipoca. E teve uma época que eu senti... Então... É milho, gente, é milho só.
eu senti que o sustentável estava virando um novo gourmet, sabe? Então, isso é sustentável, a minha empresa é sustentável. Mas é sustentável por quê? Uhum. Né? E aí se chegava, sei lá, eu brincava dizendo, é sustentável porque eu uso o lado oposto da folha de sulfite. Que lindo, né? Então, não é bem por aí, né? De, Eu acho que sustentabilidade de ele é um uma, movimento. de uma árvore de desmatamento, mas eu uso. É, exatamente. Então, acho que é um movimento, assim, ele é constante, porque você toda hora tem alguma coisa que você precisa, de fato, revisitar e pensar e falar, não, peraí, não é bem, né, nesse sentido. Quando eu comecei, eu pensei primeiro no ambiental. Falei, beleza, então tem esse monte de resíduo aqui que a galera Uhum. descarta no lixo, eu vou ajudar, uma Bom, parte é minha e a responsabilidade é minha. Mesmo porque não só eu uso o resíduo, né, que deixaria de estar indo, sei lá, pro lixão, aterro sanitário, sim. mas como eu me preocupo também com o resíduo que eu gero. Então, eu não Uhum. uso o tecido ali 100% do tecido. Uma pontinha, ele fica como resíduo, e aí eu tenho que Também. destinar esse resíduo corretamente, né? Uhum. Mas ao longo do caminho, e o que eu acho que o que mais mudou foi entender o social nesse rolê, sabe? A primeira coisa foi assim, eu sempre soube que eu era feminista, mas eu não sabia que o nome era esse. Né? Então todo mundo me chamava de chata quando eu questionava qualquer coisa. E aí, no final das contas, depois eu descobri que era porque eu não era aquilo. E aí, né, tem o feminismo na questão. Então, esse foi uma parte importante para eu entender o lado social e como o feminismo está ligado com a sustentabilidade ambiental, né, e até com o veganismo e tudo mais, Muito. muito. E depois a questão de me reconhecer periférica, porque tem uma coisa muito louca. Se você sabe que você está no centro, logo o que não é no centro é periferia. Uma questão geográfica é ok. Mas quando você mora na periferia, onde é uma periferia que você não está contextualizada dentro de uma favela, né? Ou seja, você não mora num barraco, por exemplo, eu acho que tem essa dificuldade do pessoal que mora na periferia se reconhecer como periférico, né? E quando eu entendi que eu era periférica e que é uma riqueza muito grande ser da periferia, aí a minha visão mudou, sabe? Porque antes eu corria para tentar uma coisa e olhava minha concorrente que não é da periferia e tava lá, ó, no alto, sabe? Gente, mas por que eu não consigo isso? Né? E aí você entende de questões de acessibilidade, de oportunidade, todas essas coisas que quem está na periferia tem sim mais dificuldades de acesso e de conhecimento e tudo mais. Aí você fala, não, tudo bem, então cada um no seu quadrado, sabe? Eu não vou. Aí a questão da comparação também, né? Então, não vou me comparar porque não estamos no mesmo contexto, né? E eu preciso me respeitar quanto ao contexto que eu estou inserida. E do Então, ponto só de assim. partida, né? Porque assim, são pontos de Exatamente. partida diferentes. Esse é um exercício Sim, muito legal da gente fazer com relação à desigualdade em geral, né? Que tem vários exatamente. vídeos no YouTube que mostram. é, Sim. os seus pais estudaram, dá um passo para frente. Seus pais, não sei o quê. Então, É, a gente não está partindo do mesmo ponto, né? Quando a não. pessoa Então, cada um está de um exato. lugar. Então, o caminho que você percorre para chegar no mesmo lugar que aquela pessoa com a qual você estava se comparando é muitas vezes mais do que o caminho que ela percorreu, muitas vezes, né? Então, E isso fica cansativo, né? Porque você nunca você se chega, compara, né? você quer chegar. Exatamente. E aí você se frustra e acontece aí um monte de coisa e fala, não. Então, quando eu me entendi que a sustentabilidade também era isso, eu falei, então eu vou no meu ritmo, vou fazer do meu jeito, da forma que dá, valorizar a mulherada daqui, entendeu? Então, tudo que eu pude e que eu posso fazer é aqui no bairro, onde que dá para ir a pé, que aí também junta com a sustentabilidade de emissão de Total. CO2, então dá para ir a pé? Dá para ir E de bicicleta? É aqui que eu quero, sabe? Então, tá assim, tudo ligado. emissões, assim, tipo, de você também dar qualidade de vida para o teu fornecedor, digamos, parceiro, o que for. E mais uma questão do dinheiro girar entre vocês na periferia, Sim, que é o que a gente está exatamente. chamando muito mais, está conhecido, né? O black money. Então, as pessoas É, negras comprando e contratando só pessoas negras, porque o dinheiro exatamente. girar e gerar, assim, se você conseguiu ter condição de comprar, de tal, você faz o dinheiro girar entre os seus, né?
sim. E é o conceito de locavorismo também. Vamos comprar o nacional, É, vamos comprar o que está perto, a sim, economia circular ali. Então, é verdade. muitas coisas legais. Peraí, eu pulei um Tá, negócio, mas tudo bem. tá. É, bom, aí a gente falou um pouquinho dessas pessoas que você está envolvendo. Eu coloquei ali um exercício para engajamento, mas você não tem pessoas contratadas, né? Mas você fez É, eu acho que você fez uma observação nesse item, mesmo que isso não sirva para você agora, é algo que você vai deixar registrado sim, ali para poder usar futuramente, porque você está sim, com esse plano de crescer, né? sim, Então, às vezes a mentoria pode ter uns insights que você também vai guardando. O que mais? exatamente. A gente falou de planejamento estratégico. Então, como é que você faz isso hoje? Com que periodicidade? Sei lá, como é que você Ó, faz? Você faz um papel do pão, mas faz. Para e faz. Não importa onde então, faz, né? faço e não faço. Eu preciso contextualizar que, assim, hoje, qual é a situação que eu tô hoje? Então, hoje eu terceirizei a produção, né? Então, eu tenho duas costureiras que trabalham comigo, que são aqui a 10 minutos da minha casa, Ai, fica o tem ateliê isso. delas. Quando elas faz alguma bolsa, aí eu falo assim, você quer que eu vá buscar ou você vem me entregar? Ela, não, é caminho da minha casa, eu vou passar aí de bicicleta e deixo aí no seu portão. Eu falei, então beleza. Então, agora a produção está com elas, então já me tirou assim um tempo, né, muito precioso, e elas costuram bem melhor que eu, então a qualidade também é outra, é 40 mil vezes superior ao que eu produzia, e tenho que reconhecer isso. E aí eu comecei, então, a focar na parte administrativa, né? Só que todo o meu planejamento estava na minha cabeça. Eu sabia que para fazer isso tinha que passar por isso e isso primeiro. Só que agora eu tenho duas pessoas que estão entrando na Gama comigo, né? Tem uma amiga que Uhum. ela é como se fosse uma estagiária, digamos, mas é muito mais que isso. Ela não é contratada, né? Se fosse um regime, digamos, de contratação, seria um estágio, mas ela faz muito mais que isso. E o meu noivo também está entrando agora. Então, assim, ele sempre teve muito à margem ali, ia num correio ou ia num fornecedor buscar uma coisa, mas não dentro, né? Só ali em coisinhas mais básicas. E aí eu falei, tá bom, então como é que eu faço agora o planejamento que estava tudo na minha cabeça para eles saberem, já que eles não estão dentro da minha cabeça, né? E aí foi um momento muito, muito legal de conseguir falar, preciso sim estar organizada, e ter esse planejamento e saber o porquê que isso tem que acontecer, né? O que precisa acontecer antes, de ter uma sequência cronológica ali, para que as coisas, para a gente saber até para onde a gente quer ir. Ah, então eu quero crescer tanto. Crescer para quê? O que você vai fazer com isso, né? Quais são os próximos passos? O quanto que você guarda depois que você cresce? Então, tem um monte de coisa que está envolvido e eu, particularmente falando, essa é a parte que eu mais gosto, Olha sabe? De aí, ver tá que o que eu vendo? planejei está acontecendo ou não, ter que pensar numa outra estratégia. Isso eu gosto bastante. Uma outra coisa que você falou que deu um insight legal também foi a questão de que eu coloco no item de governança, que é uma palavra meio palavrão assim para o pequeno empreendedor, né? Ah, eu não tenho isso, eu que mando, eu que faço, eu que entrego, blá blá blá. Mas que nesse item eu coloquei um canal de comunicação e um canal de denúncia. Então, por exemplo, Sim. aquela bolsa que não era legal lá atrás, por exemplo, lá no comecinho, Uhum. putz, como é que a pessoa reclamava se ela era tua amiga? Sabe assim, tipo, como é Então, que eu vou exatamente. dar esse alerta para ela sem a gente brigar, assim, sei lá, Sim. ficar Isso chateada? foi um insight que foi muito. Isso foi um insight que foi muito legal, porque assim, eu pensei, eu posso colocar um formulário anônimo no site, a pessoa não precisa nem colocar o e-mail dela, ela não precisa nem falar diretamente comigo, não precisa ser num direct, ela não precisa deixar rastro, sabe? Pois é. Então pode ser só um formulário que eu crio ali no Google, linko no meu site e pronto. Se ela quiser se identificar, por exemplo, se for uma cliente, precisar fazer uma troca, enfim, alguma coisa no sentido, ela Uhum, tem opção. Se não quiser, também tem. E também depois tem. eu fiquei pensando nisso. Se eu quero melhorar, se a qualidade a sustentabilidade está envolvida com a questão da qualidade. E se eu não tenho esse canal,
é meio incoerente, sabe? Então faltou essa ponta ali para a gente conseguir amarrar tudo, faltou. Então já é algo também que está aqui no planejamento para fazer. Em 5 minutos você faz o formulário e está resolvido, né? E tem muita coisa que pode vir por aí, né? Por exemplo, às vezes você tem um fornecedor que você não conhece bem e a pessoa conhece, aí ela quer te alertar, mas ela não quer se identificar. Ou às vezes Sim, ela viu alguma coisa que você não está vendo, alguma prática que não é legal. é. Então tem muita coisa que eu acho que a gente precisa ter esse canal aberto. Porque quando Uhum. alguém gasta o seu tempo para vir dar um feedback para a gente, é um É um presente, presente que a né? pessoa te dá, entendeu? É, Pode não ser é. legal, porque nunca é legal a gente ouvir uma crítica. Vai nos tirar da zona de conforto. Alguma coisa a gente vai ter que fazer com aquilo, né? É, exato. É. Mas é o que eu faço com as empresas o tempo todo. Com as empresas grandes, que deviam ser maduras para receber esse tipo de crítica e não são, né? Então, assim, vamos aproveitar isso, entendeu? Vamos Exatamente. aproveitar. É, uma outra coisa que eu falei lá como prática de gestão e que me surpreendeu muito até que uma pequena empresa que eu entrevistei a semana passada, ela está abrindo os custos dela, mas não é só isso, né? O que eu Uhum, queria falar um pouquinho de práticas de gestão, coisas que você faz, putz, lá atrás eu não fazia, agora deu certo. E uhum, uma dessas práticas que surgiu, que para mim, assim, é a mais avançada, na verdade, não é a primeira que a empresa precisa ter, mas o que eu olho assim e fico embasbacada é uma prática do Instituto Chão que abre a planilha de sim. custos, né, deles e mostra para o De uma maneira cliente. excepcional. Então, É. olha só, essa bolsa custa R$ 400, porque tem isso, 50% é imposto, tem, sei lá, 30, 50% é imposto. E nananana. Então, são práticas. Queria que você comentasse alguma prática que você acha que é interessante e que está relacionada à gestão, mas eu estou jogando no pacote da sustentabilidade aqui. Sim. Essa prática, o Instituto Chão eu já conhecia, eu não conheço a fundo, né? Mas já sabia dessa prática, né? Eu vi uma foto uma vez que acho que eles têm na parede, tipo, uma É uma parede lousa, lousa, né? é uma lousa É, enorme que fica em gigante. cima, assim, e aí tudo que eles compraram tá ali, tudo que eles gastam com funcionário, impostos de É, trabalho, os trabalhistas, lá, 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 lá. Então, cada produto, ele tá ali com um custo, aquele custo que está na lousa. Quando você chega no caixa, sim. ele fala, olha, com 30, sei lá, a gente sugere X% de lucro, né? Mas você pode dar mais ou menos. Entendeu? Então Sim, eles sugerem um mínimo, um médio e um máximo, assim. E você tá. paga o quanto você acha justo. É Isso é isso. muito legal, assim, porque eu fico pensando que a minha pretensão com a Agama nunca foi quero enriquecer e quero ficar milionária. Não, não é. Uhum. Entendeu? Era algo que eu gostava de fazer, digamos, como hobby, gostava de costurar e tudo mais, né? E aí juntei uma coisa na outra, de gosto disso, acho que é um meio que dá para ganhar dinheiro, não estava feliz na época com o trabalho, então vamos, né? Uhum. É, hoje eu não faço nada nesse sentido da questão da transparência, não por não querer, mas por não ter tido tempo de conseguir fazer isso, mas que é algo que já está no planejamento, de ser muito parecido com o que o Instituto Chão faz, porque eu consigo enxergar, inclusive, valor nisso, sabe? Quando você abre os seus gastos, os seus custos, enfim, o quanto que aquilo custa de fato, você passa uma confiança para quem está ali te vendo. Não precisa nem ser o cliente propriamente dito, né? Uhum. Então, quem está ali É. vendo fala, nossa, que legal. Então, eu já sei que se ela, sei lá, custa R$ 400, o valor final é 400, mas ela tem tudo isso aqui, por que aquela ali me vende por 30? Alguém está fazendo alguma coisa estranha. Então, até por uma É. questão de consciência, né? De Sim. conseguir comparar o porquê que. E a gente escuta muito, né? Nossa, mas é tudo caro, por que todas as coisas sustentáveis são caras e que não sei o quê? E é por isso, porque a gente não está aqui só pensando em lucro. O lucro ele é consequência de tudo aquilo. E sim, uma empresa precisa de lucro para sobreviver. Mas a gente para, estuda, faz mentoria, tenta aplicar uma coisa legal na empresa, você gasta um tempão, gasta, né? Mas um tempão indo atrás de fornecedor que seja legal, que você confie. Uhum.
né? Então, isso tem um custo, né? O tempo também custa. Então, E tem agora outras, o silêncio da galera. tem outras Pode falar. práticas também que são mais simples, mas que é importante, por exemplo, a gente separar o dinheiro da empresa do nosso, sabe? Ah, Que no sim, começo a sim. gente põe tudo na mesma conta, mas tem uma hora que você precisa É, começar a separar. Isso é profissionalizar, né? exatamente. Você tem empresas que têm, sei lá, 5 funcionários. O funcionário não tem nem ideia de qual é o faturamento da empresa. Ele não sabe qual é o Uma valor bagunça. daquilo que ele fabrica, da participação dele. Então, divulgação de Sim. informações da gestão para as pessoas que estão segurando a bomba ali, o piano, entendeu? Então, isso são outras práticas que são mais simples, mas eu vejo muito não ter prática nenhuma, entendeu? Então, É, assim, né? é, porque assim, o que que vai acontecer? Quando você, sei lá, você fabrica uma bolsa de R$ 400 e você está pagando R$ 10 para a costureira, né? E ganhando Faz 300, ideia. sei lá, vamos chute, Uhum. um chute bem feio, assim, mas assim, e tá lucrando 200. E aí ela Uhum. descobre que você está vendendo por 400 e ela ganha R$ 10. Provavelmente ela vai te questionar. Não acho justo, né? Primeiro porque Sim, é quase uma escravidão aqui o negócio. Então, o sim. fato de você ter algum tipo de transparência nesse sentido, né, vai te forçar a ter práticas mais justas, né? Então, Sim. Deixa eu dar uma resposta, né? tem que ter uma maturidade para fazer isso. Agora, por outro Hum. lado, quando você traz as pessoas para junto e fala, olha, gente, vocês esse mês tiveram uma eficiência maior, então eu vou pegar esse valor que gerou lá no final e vou devolver como um benefício X para vocês. Vou fazer aqui sei lá, o chuveiro para a galera que vende bike. Vou fazer não sei o quê. Aham. Então, quando a transparência, ela também traz essa possibilidade de você dividir as responsabilidades, né, o ônus e o bônus com a equipe. Sim. E as pessoas se engajarem mais, porque ela vai Porque aí fazer. veste a camisa, Não, né? e ele vai ver o que você está fazendo é justo ou não, entendeu? Então, Sim, tem outras práticas além dessa, né? Porque essa tá mais para fora, né? sim. Ah. Do mercado. E aí, Dri, vamos falar um pouquinho de inovação, como é que você vê esse processo de desenvolvimento de inovação ao longo desse tempo, né? Que foi muito teste e erro, mas para você inovar, você tem que errar e você tem que ter essa é, tolerância, né? Ao erro. Uhum. Tem que Sim. aprender, na verdade, com ele. E Sim. também, acho que você falou bastante disso, desse amadurecimento, e aí você pode, no final, falar se tem alguma importância para você, algum tipo de selo, como é que se você se baseia nisso também, né? Eu Uhum. compro de um fornecedor certificado ou não. Eu acho que a questão da inovação ela foi muito importante para mim em relação ao processo até do produto, né? De como fazer, como você disse, dos erros e dos acertos, e de conseguir visualizar que hoje eu sei que também ainda não, de longe, não é o que eu gostaria que fosse, né? A produção ela ainda é muito custosa, no sentido financeiro até, e do trabalho que se dá para fazer, e a gente está sempre buscando meios de conseguir facilitar todos os processos. Eu facilitando a produção, eu consigo, inclusive, até baratear um pouco mais, né, ou pagar mais para a fornecedora, né, para quem faz a costureira, enfim. Então, de Uhum, conseguir ter essas, como você disse, uma forma de gerir melhor, digamos, né? uhum, Em relação à certificação, hoje eu também não tenho. Eu namorei muito a Eu Reciclo, falei, pode começar por ali, é uma coisa, né, que não é tão cara, mas eu ficava um pouco insegura, porque o meu volume de vendas também não é uma coisa que financeiramente falando pagaria, né? uhum. E eu vi num processo, por exemplo, do ano passado, que foi, vou parar com a Ágama, não tá rolando, eu vou Verdade. desistir. Então foi um tempo que eu fiquei pensando, invisto, não invisto, então não adianta eu, né, falar, é legal, eu quero, mas não tô vendo perspectiva de crescimento, tô desanimada, então vou parar. Então foi um ano meio de marasmo, não sabia muito o que fazer, né? Eu também voltei para o mercado de trabalho, então hoje eu trabalho de manhã, né, até meio período, das 6 às 3, numa instituição financeira, 3h30, que agora a gente está fazendo home office, eu só troco de computador e tô na água, mas vou noite adentro, sabe?
Então isso acaba também sendo cansativo. É muito louco, né, Dani? Como a gente consegue? É muito louco. Mas agora sim que as coisas que eu coloquei, eu falei assim, gente, pera, eu tenho um ano aqui pelo menos para não pensar em desistir de novo. Foi um ano inteiro passado falando que ia desistir, foi, não foi, foi, não foi. Dezembro eu falei, desisto. Aí eu fiz um leilão com umas peças aqui que estavam paradas e que foi muito legal, assim, para independente da venda. Que a venda foi super bacana, foi maravilhoso para um ano que foi uma porcaria, né? É. Mas da troca, sabe? A troca de energia da galera tava ali na brincadeira, que foi uma live também que a gente fez, né? E aí eu falei assim, nossa, eu acho que não quero desistir, eu acho que não dá pra ir levando. E foi quando eu chamei meu noivo na chincha e falei assim, ou vai, sabe? Isso aqui é pra gente. É pra gente, não tem pra quem deixar, sabe? Então, e aí ele super entendeu e enfim. Bom, Mas agora a gente está com essa ideia dos selos, né, de ter uma certificadora, ainda não sei exatamente qual que fazer, mas com as embalagens eu acho que super dá, né? É um começo, é um ou o passo que frete, dá pra né? gente. Aquele que a gente estava conversando. Que você estava É. conversando, exatamente. Alguma coisa tem que ser feita, né? Então você acha que isso agrega mesmo para você? Tipo, o Com certeza. consumidor olha e já identifica, né, algum atributo, né? Agora eu vou te Porque falar. assim, mostra um pouco mais de cuidado, digamos, né? Ela não está só pensando em fazer e vender e ganhar dinheiro. Não, e não é só isso, né? Porque senão eu podia. Ah, dane-se o planeta, eu vou lá na loja, compro tecido, dane-se o resíduo, jogo no lixo aqui junto com o resto das coisas e tudo bem. Não Uhum. é, mas isso aqui é para mim que está aqui dentro, que mostra um pouco do processo também, já que não sou eu que estou produzindo e tal. Mas tendo um selo, né, tendo uma história para tudo é história. Tudo é história. Então, se você não conta essa história, as pessoas não têm como saber. E aí você vai sim agregando valor até para fazer essa pessoa repensar. Quando ela vai, né, sei lá, no supermercado, a coisa da sacolinha, precisa, né? Principalmente aquela. Eu sempre digo, a sacolinha do mercado, daquelas que ainda dá para colocar no lixo, até pode ser. Mas aquelas de legumes, eu não vejo utilidade para aquilo, sabe? Não serve para nada. Se ela fosse um pouco maior, enfim, não é, né? Mas então, para que nesse sentido até consigam ter esse nível de consciência, né? A minha Sim. vontade mesmo, com toda essa questão da água, fazer bolsa foi um meio, né? Uhum. Mas que o fim mesmo é a questão do nível de conscientização. Da pessoa olhar e falar assim, nossa, por que eu vou comprar, sei lá, uma bolsa na 25 de março, que é de plástico, né? Que é o couro sintético, que não é plástico, É, aquilo, e plástico. que vai durar, sei lá, 3 meses e começa a craquelar todinha, dependendo da qualidade, ou do tempo que ela tá ali, porque você pode ter comprado ela nova. Na sua cabeça ela é nova, porque Sem você uso. comprou Só semana que passada. é Tá antiga lá já. no estoque, há um tempo, e por isso que você pagou R$ 30, entendeu? E aí você anda e está vendo aqueles negócios esfarelando Ai, na meu sua mão. Deus, para, Então, ontem eu tenho uma dessa. E não foi ai, tá comprada, vendo? não foi comprada, foi comprar. Tinha uma loja que ficou famosa, Accessorize. Tá. Accessorize. Era aquela loja, entendeu? Tipo, ai, é o Uhum. 1,99 do Shopping Guatemi, né? Só que não era Sim. era 199,00, né? E aí eu tinha uma bolsa eu acho que é de lá essa bolsa, que era linda, tinha uma borboleta, era uma cor salmão, não sei o que, aquelas bolsinhas, né, de ir no samba. Uhum. E ela está neste nível que você falou. E ela está se E que não tem jeito. desintegrando, ela está dentro de um saco, e eu olho para aquilo e é o meu karma que eu carrego aqui, que eu não sei onde é que eu vou enfiar esse karma, né? Porque essa loja sumiu, ela comprava só essas coisas, né? Fast fashion, não sei o quê. Enfim, graças Sim. a Deus essa Daniela também ficou lá pro passado, né? Mas voltando Faz aqui, parte, né, Dani? Tira vou. uma foto dela, porque eu quero até inclusive fazer um post sobre isso e eu não Nossa, tenho mais bolsa assim. Então, se puder depois, manda umas fotos, assim, se mando. puder fazer um vídeo dela esfarelando, porque é um jeito que você tem de mostrar, tipo, Nossa. gente, isso vai E eu acontecer. chorando, E né? não, Atrás, eu chorando, a bolsa na frente. É porque fácil. a bolsa pode ser linda, pode ser maravilhosa, pode ser Não, mas, barata gente, é ou muito não, enfim, mas ela triste vai. a gente contribuir com um negócio desse, sabe? É muito triste, É. é coisa sintética, porcaria.
E não tem o que fazer. Não, não tem. É rejeito, rejeito, É, né? Tem até é. uma loja tem uma loja aqui na Oscar Freire que está fazendo essa coleta de calçados e acessórios e Uhum. ela usa para eu não lembro qual é a indústria, mas ela manda para essa indústria colocar no, na caldeira, tipo, queima. Ah, Então, ao tá. invés, só que assim, queimar esse tipo de material é emitir gases em outras proporções do que outros tipos de materiais. Então, Sim. não é uma conta simples, né? É, Mas eu queria que você falasse um pouquinho das meninas, né, que você acabou terceirizando e tal, e quais são esses critérios que você escolheu ou que você está colocando agora, né, como processo para a escolha de fornecedores. Então, o que que você consegue tá. ter como critério, o que que você não consegue, o que que você conseguiu fazer e tal. O critério ele veio muito dos meus desejos, né? Dos meus valores, que foi basicamente, quero que seja de mulher, quero que seja daqui de perto, né? E o de perto significa ser do bairro, Uhum. né? E que elas sejam abertas esse lifestyle, né? A essa questão da sustentabilidade, que entenda, que não acha que é uma bobagem, porque elas vão lá, o corte também fica com elas, né? Então elas vão cortar, eu quero o saquinho com resíduo, não é para você misturar porque elas não trabalham só para mim, então elas são terceirizadas sob demanda. Então, tanto é que agora eu estou até revendo outras questões de produção para ser mais ainda sobre demanda, para não ter estoque nenhum, né? Uhum. Mas, então, quando eu preciso, fiz alguma venda, preciso de uma bolsa, aí eu vou e mando para elas. A gente fez um combinado antes, né, de um prazo de quanto tempo você precisa para produzir. Então, não foi eu falando, eu preciso que você me entregue isso em X tempo. Quanto tempo você quer para fazer essa peça? O desenvolvimento das peças que a gente tem hoje, a gente fez juntas. Então, eu cheguei lá com a ideia, falei como é que eu queria, como é que era, e a gente adaptou para a realidade delas do que dava para ser feito, mesmo porque é um material diferente do que elas estão habituadas a trabalhar, né? Ele é um tecido um pouco mais grosso, porque ele é dublado, né? Tem uma lona mais resistente e tal. Então, elas super aceitaram esse desafio, foi super legal de trabalhar com elas. E o critério foi isso, assim, ter essa abertura. Eu Uhum. posso chegar aí a hora que eu quiser sem precisar marcar, entendeu? Ver como é que vocês estão fazendo, quais são os seus costumes. Lógico que não é o lugar perfeito, como eu gostaria que fosse, mas eu acho que talvez nunca vai ser, e tá tudo bem também. Porque eu acho que elas conseguiriam ser um pouco mais organizadas para elas, sabe? Para que elas trabalhassem um pouco menos, porque você às vezes vai lá de madrugada e elas estão trabalhando, porque tem outras empresas, né, que prestam serviço delas também, e elas são duas primas, né, então elas fazem muitas peças, muitas. E isso é cansativo. Então, né, para mim, olhando de fora, né, seria algo como análogo à escravidão, se a gente for olhar assim, no desgaste que elas têm. Eu já tentei por algumas vezes ajudar nessa questão de conseguir parar, quanto tempo você precisa fazer um modelo que seja de X a X tamanho, né? Mas nunca dá tempo. E não dá tempo porque chega pedido e elas precisam de dinheiro para pagar as contas, e aí a prioridade é fazer o pedido, né, as entregas. Então, acaba que vai se enrolando e a gente não consegue sair desse ciclo, né? Mas que eu ainda tenho isso como objetivo de conseguir, pelo menos dar uma luz ali para que elas consigam melhorar nesse sentido para elas, né? Então, o meu critério foi basicamente esse. Tinha que ser uma empresa de mulher, tinha que ser aqui da periferia. Elas foram, assim, um achado. As meninas foram um achado para mim, porque eu tentei em vários lugares. Eu sou do Jaraguá, né? Tô aqui é zona noroeste, meio norte, meio Uhum. oeste. Uhum. E todos os lugares que eu achava eram cooperativas, que também tinha muita bagunça, era briga de ego, não sei o quê, muita mulher junto e falando, sabe, assim, ninguém se ouvia direito, as coisas estavam acontecendo, e muito longe também, né? Então eu falei, isso não é viável.
E aí, sei lá, as deusas me mandaram essas meninas e foi incrível essa troca que a gente tem. E para além delas, né, que elas são as mais oficiais, digamos assim, né, para toda a parceria que eu busco, seja para fazer foto, um shooting, ou preciso de uma maquiadora, ou sei lá, qualquer coisa, tem que ser mulher. Eu digo que hoje na empresa, assim, quem tem aqui que é homem é meu irmão e meu noivo. Basicamente porque meu irmão é fotógrafo, ele faz muita foto pra Ágama, e meu noivo porque é meu noivo. Então, assim, não sei Privilégio! que eu sinto-se privilegiado. Mas que, nossa, assim, fora eles dois, né, os demais são só mulheres. E sim, se não, muito, muito difícil. Eu já deixei de fazer coisa que eu queria. Por exemplo, teve uma época que eu queria fazer uma bolsinha de mão que era com silk. Eu não achava uma mulher que tivesse um negócio de silk. Caraca. Eu falei, eu não vou fazer, porque tudo era homem, entendeu? E assim, com um trabalho bom, eu até falei, ai, vou tentar daí. Eu falei, não, acho que não é o momento, então deixa pra lá, não vou, deixa quieto. Então esse é um dos critérios que eu falo, tem que ser de mulher. Por quê? Porque sim, um dos valores, uma das crenças que eu tenho é feminista, porque sim, ponto, eu não tenho que explicar por quê. Ponto. É isso. Entendeu? Entendi, mas não concordei. Mas A tudo brava, bem. né? Eu entendi, mas não concordei. Não, eu digo assim que Mas eu de acho mulher na que questão de colocar. a gente está fazendo o Pode dinheiro falar. circular, de novo. Isso, A gente está fazendo dinheiro. sim, Mas tem sim. uma coisa que você falou que eu quero aproveitar, que é o seguinte: é, a gente precisa tocar nas questões que são desafiadoras, né? Então, por exemplo, você falou da condição que elas têm hoje, que elas nem têm tanta consciência disso, de trabalho, né? As condições de trabalho. Sim. E essas são as questões que a gente vai colocar lá no plano de ação para desenvolver em 2, 3 anos, né? E Uhum. a semana passada, não, agora já não sei que semana foi, mas nessas últimas 3 lives que eu fiz, teve uma que ela não tinha isso como uma questão. Ela foi convidada para participar de um encontro, de um programa, de uma ONG. E no meio dessa participação, ela entendeu que aquele programa estava capacitando imigrantes para Uhum. o desenvolvimento profissional. Então, eles pegavam pessoas como essas duas fornecedoras suas e falavam: olha, vem cá, deixa eu te explicar Uhum. uma coisa. Você é uma fornecedora, você é uma empreendedora, você tem que saber fazer a conta da peça, a conta do tempo, tarará, tarará. Então, Uhum. capacitaram as pessoas para tomar essa Uhum. consciência. E aí, hoje, Sim. então, ela contratou um desses fornecedores, que é o mesmo caso que você. Tipo, é ela e a filha, Uhum. a marca é ela e a Tá. filha. Elas fazem quase que também sob demanda. É um estoque Uhum. mínimo do mínimo, assim, para Uhum. algumas peças e tal, enumerações, e ela usa esse fornecedor e ela ficou super feliz, porque quando ela faz uma cotação, leva uma peça, tarará, ele fala: olha, eu vou te passar depois, porque ele vai e faz a lição de casa. Então, Sim. ela está promovendo ao longo do tempo. Você tem essas organizações que podem apoiar nisso. Então, quando vir um Sim. programa, né? Como você está no meio da moda, a gente acaba recebendo as Uhum. notícias, né? Aí vem um programa, Sim. você sugere para que elas se capacitem. Você, sabe, Sim. fala: olha, vamos, sei lá, dar algum tipo de apoio para que elas se capacitem. Então, assim, tem questões que Sim. às vezes a gente não vai conseguir resolver sozinha, porque você é pequena, elas, né, têm Sim. outros, É. né, outros clientes e tal, mas a gente põe aquilo no radar. Porque quando a gente põe no radar, a coisa não vai passar direto por nós. A oportunidade vai passar, você vai Sim. agarrar e vai aproveitar. Ah, Então, acho que é importante a é. gente pôr essas questões, porque quando a gente fala de sustentabilidade, tem muito isso. Ah, mas eu não vou nem falar, porque ou é perfeito ou não é nada. E não é isso, Ah, não. É o caminho, gente. Como eu falei, é o movimento. né? Não, nada é perfeito, gente. É. Então, Dri, vamos contar um pouquinho como é que é esse cuidado com clientes, porque também falam Uhum. muito aqui de greenwashing e tal, e eu te Ah, conheci nesse meio da sustentabilidade, né? Você já entendia o valor do que você fazia e agora tem um valor muito maior até, né? Então eu queria falar um pouquinho, queria que você contasse um pouquinho como é que você cuida dessa comunicação com o cliente, como é que você constrói relacionamento, né, de fidelidade com esse cliente, o que você tem feito aí? assim, a super quentíssimo,
15 dias, talvez, eu comecei a mudar tudo o que eu fazia antes. O meio que eu tenho mais fácil de comunicação ali é o Instagram, Instagram. né? Então, é onde eu acho que é mais fácil. Então, até para a pessoa, antes de ir para um site, ela vai primeiro dar uma olhada no perfil e tal. E aí eu entendi que eu contava muito pouco história, eu tinha muita história para contar. De processo, de tudo, né? Tinha muita coisa para contar. E se a minha ideia era conscientizar, se a minha ideia era mudar um nível, né, de 0 para 1, pelo menos, né? Não sei nada, agora já sei pelo menos um pouco. Onde é Uhum. que eu estava fazendo isso, né? Não estava rolando. Tá incoerente isso, eu tô falando que é isso que eu faço, mas não tô fazendo, então, né, vamos rever esse rolê aí, minha filha. E aí agora eu comecei a fazer, e aí assim, tô ainda entendendo muito bem como que eu consigo conciliar todas essas coisas. É um desafio gigantesco, mas que eu adoro desafios, então consigo agora ir contando um pouquinho mais. E de tudo, seja do plástico, que não tem, não tá ligado diretamente ao produto que eu faço, mas tá tudo ali, entendeu? Acho que a sustentabilidade envolve tudo, toda a questão de Envolve. resíduos, de tudo, Uhum. né? Então eu não vou ficar falando só de resíduo de tecido, porque às vezes não tá nem no contexto da minha cliente. Ah, beleza, eu não tenho que reciclar tecido, então para que eu vou saber? Mas um Uhum. plástico, de repente, eu preciso, né, gerir melhor essa questão do uso e tal. Então agora eu estou fazendo isso. Eu sempre gostei de ter um relacionamento muito próximo com as minhas clientes. E tem uma coisa que eu acho assim incrível, é que muitas das minhas clientes se tornam amigas. E aí vai para um relacionamento assim que eu nem lembrava mais que era cliente, sabe? Aí às vezes eu vejo a GK meu, ai, mas nossa, eu não sabia que era, sabe assim, esquece. Então vai para esse lado de já se torna tão amizade. Eu tenho uma cliente recente, inclusive, que ela me manda áudios assim, eu já sei da vida dela, que é do noivo dela que tem uma escola de música, sabe? Que ela acabou de comprar um celular novo e que não tá achando a capinha pro celular, sabe? Assim, coisas que você fala, mano, se você fosse olhar numa visão linear, pra quê? Uhum. Puta, tem um monte de coisa pra fazer, eu quero saber da sua capinha do celular. Mas eu gosto, entendeu? Eu gosto de saber. Se ela tá dedicando aquele tempo pra conversar comigo, gente, eu vou ignorar a pessoa? Não. Então, isso pra mim tem sido uma coisa bem legal, porque tudo pra mim é relacionamento, sabe? E eu Eu acho gosto que dessa isso que você troca. está falando é o quando você vai em palestras de marketing de grandes empresas, esse é o sonho de consumo deles, que é personalizar. É. Só que o que que eles fazem hoje? Eles colocam inteligência artificial. Então você fica conversando com um robô fingindo que é simpático. Por exemplo, eu acabei de ligar na Apple, agora há pouco na Apple. A Apple é a única que consegue fazer isso, porque ela ainda põe pessoas para te atender, independente se o teu produto está fora da garantia. E mesmo que é uma Tá. questão simples, a pessoa ela é educada, mas ela não é robótica. Então, Tá. é o suprassumo das empresas né, é esse. Só que Sim. acho que 90% das empresas com as quais eu me relaciono são como você. São pessoas que eu sei a história, que eu fui conhecendo e tal, e que estão dentro desse nossa bolha da sustentabilidade, e a relação é essa. É exatamente essa que você falou, a relação que eu tenho com as pessoas que eu compro, sei lá, um cosmético que é mais usual, sabe? Ou E o que eu mesmo. acho mais legal disso é que, por exemplo, igual você falou de cosmético, vamos supor que você comprou um batom. Aí eu chego e falo, nossa, Dani, que batom bonito. Aí você vai ter prazer em contar. Esse batom, quem faz é a Maria, de não sei das quantas, porque usa o urucum, que vem da Bahia, que não sei o quê. Então você vai ali naquela história e toda vez que você vai passar aquele batom, você fala, ai, a Maria. Sabe? Então você consegue lembrar e você cria conexão. Eu acho que o negócio é criar essa conexão, é Uhum. ter essa troca realmente, porque algumas clientes, inclusive, me falam, né? Nossa, tô vendo aquela sua concorrente que tá falando que é isso, mas ó, é mó greenwashing. Eu falo, nossa, eu nem preciso fazer pesquisa com concorrente nem nada. Elas mesmas já estão me Fala que é mandando mensagem greenwashing. falando isso pra vocês, tá? Então, eu acho isso muito bacana, é muito legal. Eu Ótimo. fico muito feliz em conseguir fazer isso, Eu né? quero mais que mais gente entenda o que é o greenwashing e assim, isso fique exposto porque assim, quanto mais exposto, né, menos a gente vai aceitar.
Então vai ter que parar de sim. fazer, porque agora a gente já sabe que não, É, né, que não é, que é mentira e tal. E é. uma coisa que você falou que eu fiquei muito arrepiada foi a questão da diversidade. Eu queria que você contasse, porque a gente já tá meio que. Eu já vou. Estourando. Eu já tô no meu limite quase. Tá. Então, é esse eu quero muito que você conte, esse despertar da diversidade. Eu falei, né? Eu perguntei como que você poderia aplicar a diversidade, aí você me contou toda uma história, né? Dessa tua conscientização e tal. Então me conta aí, conta pra galera. O que que você já Ai, faz, assim, assim? Você já essa fazia, né? E diversidade, também tem um. sim. Acho que a diversidade, eu não teve um momento que eu falei, é agora. Ela é, entendeu? Bom, primeiro, eu sou uma mulher gorda, que por aí se dizer já tô fora do padrão. E o que é o padrão? Eu odeio padrão. E quem é que diz que aquilo é padrão? Então, assim, você não é melhor que eu para você falar que isso é padrão ou não. Então, meu padrão é esse, vou contra. Sabe? Então, assim, eu não gosto disso. E então eu sempre quis que todo mundo tivesse junto, independente. Eu vejo o interno da pessoa, sabe? Se a pessoa não tem uma perna, se ela é gorda, se ela é negra, ai, sei lá, pra qualquer coisa, eu não tô nem aí. Ela faz. É isso que eu preciso disso, é isso que ela faz, é isso que ela entrega, é isso que ela é, então, beleza, né? Ah, e algumas coisas que eu posso dizer que eu já fiz. Cara, eu já fiz editorial com modelos negras. A gente fez um desfile em dezembro, que eu tô achando que essa pandemia tá ficando louca. Em março, porque foi a última coisa que a gente fez, né, de evento mesmo, Ai, gente. em março. E o casting, o casting chegou pra gente com a ideia de que ele seria diverso. E aí, a hora que chegou, eu assustei, que eu falei, não tem nada diverso. Tinha meninas de 12 anos, magérrimas, magérrimas, lindas, mas muito, sabe? E eu falei, não, não é esse o casting de diversidade que eu quero. E aí, fiz um rebuliço, que acho que todo mundo me odiou, e eu não tava nem aí. Falei, quero essa, quero essa, quero essa. E aí, no final, acho que eram 17, eu não tinha nem peça suficiente para todas as meninas, mas foi chegando Vai gente fazer. tão incrível que eu falei, repete peça, entendeu? Não tô nem aí, muda só a cor, sabe? Então tinha a Marcinha, que ela tem baixa visibilidade, então ela entrou com a bengala, eu achei incrível. E todo mundo entrou do jeito que elas queriam, sabe? Tinham duas modelos com síndrome de Down. A Bia, além de síndrome de Down também é gorda. Eu tive um relacionamento muito legal com a mãe dela, que a mãe dela meio que agencia, digamos. Mas a Bia faz isso por prazer, ela não é profissional, ela faz porque gosta. Toda feliz na passarela, coisa mais linda. Tinha a Mona, que a Mona ela é negra e também tem deficiência auditiva, ela escuta muito, muito, muito pouco. Mas eu já fiz também editorial com cadeirante, com uma mulher trans. Essa mulher trans, inclusive, ela é daqui do bairro, a Nicole, e eu trouxe ela para, inclusive, ela estava com depressão e tal. Eu trouxe ela aqui para dentro para eu falar, vem ficar aqui, enquanto eu tô fazendo as coisas, você fica aqui. Ela ia costurando e tal. Mas aí depois ela foi fazer faculdade, a gente acabou perdendo um pouco da proximidade, do contato. Mas, olha, assim, nordestinas, estrangeiras, sabe? Fazendo aquilo que eu preciso que seja feito, e para mim indifere se é branca, se é amarela, se é cor-de-rosa, isso para mim faz sentido nenhum, sabe? Mas Eu quero tem mais é que um. tenha mais gente pensando, porque o diferente, o legal do diferente é que cada um vai trazer um ponto mesmo. Travou! Só a diversidade da aparência em si. Então, o pensamento que cada Sim! um traz, a bagagem que cada um tem. Então, eu, como gorda, tenho assim a minha bagagem por conta disso. Ela, como uma mulher que tem síndrome de Down, tem a bagagem dela com a visão dela. Então, Exato. quando você reúne isso, é uma preciosidade que todo mundo quer igual o padrãozinho ali, ó. Ecoa. Eu tenho isso, eu também. É tudo a mesma coisa. Então, Exato. quando você é diverso, aí o nome já diz, né? Diverso. Então, Tem uma coisa que você exatamente. falou, inclusive tem uma coisa que você falou lá no começo, que é assim, você falou tanta coisa que eu não consegui aproveitar tudo. Mas assim, tem uma coisa muito importante que você falou. Parte 2 da live. Parte dois. Muito, muito importante que você falou lá no começo sobre sustentabilidade, que você falou sustentabilidade é movimento. E você falou agora uma outra questão que faz a conexão porque assim, a ideia de regeneração planetária, que é você olhar para a natureza e ver o que ela faz e aprender com isso, né?
enfim, biomimética, regeneração e tal, é exatamente a tua definição de sustentabilidade. Ele é um equilíbrio dinâmico. Não é algo, uma fórmula que você conseguiu e vai ficar com aquilo para sempre. É o tempo todo mudando. E a Ah, sim. diversidade é o que traz resiliência para esses sistemas regenerativos que a gente Sim. chama, que são os sistemas naturais. Eles vão evoluindo com o movimento, com a diversidade, porque às vezes você não tem uma coisa, uma espécie tem uma coisa, outra espécie tem outra. Uma espécie fica escassa, a Falta, outra compensa, não sei o que lá. Então, né? essa diversidade é exatamente o que você falou, né? É, as perspectivas e as histórias diferentes dessas pessoas são uma das questões mais importantes para a inovação. Então, hoje, Sim. o que que as empresas fazem, né? Elas escolhem uma categoria, digamos assim, de diversidade, que é a pessoa Uhum. negra, porque mulher Uhum. negra é o que mais se a gente pegar todos os relatórios de sustentabilidade, você vai ver que é o público que está mais vulnerabilizado, né? Tipo, a mulher que Mais a margem, né? é o pior, assim, tipo, ela ganha menos, É. ela tem, assim, tudo que acontece, sempre a mulher negra é o público mais vulnerável na questão. Tipo, o Aham. cara deixa ela com os filhos e vai embora. Sim. Ela quando ela fica idosa, ela é uma pessoa que fica solitária. Então, assim, ele é o público mais vulnerável. Então, eles Uhum. escolhem e aí eles trabalham a diversidade dessa forma, tipo, priorizando aquele público que está mais vulnerabilizado para ver se traz para uma Uhum. média. Mas, Sim. quando a gente fala de inovação, é juntar essas pessoas, como você falou, como está na natureza aí, a Sim. gente junta e vão vir ideias É. assim que a gente não imaginou, que é para inovação. Resolve cada um o seu problema da forma com o conhecimento que você tem, né? Então, e aí você tem as inovações mais disruptivas mesmo, né? Bom, Dri, Sim. eu acho que tem duas questões que a gente não pode deixar de falar, porque você falou lá no começo também, você falou de muitas coisas a gente foi falando ao longo da live, do que estava aqui, né? Mas tem duas questões. Uma é a questão da relação com a comunidade. Uhum. Então, que tipo de ações você tem? Acho que é interessante. E a outra, que é o que todo mundo acha que a gente vai falar no começo, né? Que é a questão do impacto ambiental. Então, eu queria que você trouxesse essas duas para a gente finalizar. E aí a gente vai ter passado por tudo, que eu acho que foi riquíssima essa conversa. Mas então, Sim. o que que você faz e tal? Eu coloquei aqui que foi super inspiradora, a questão que você colocou. E então, comunidade e impactos ambientais. Bom, a comunidade, eu moro no Jaraguá, que é onde tem o Pico do Jaraguá, que no Pico tem aldeia indígena, Ai, e eu sempre quis fazer alguma coisa com eles, assim, sempre quis. Mas não sabia como, não sabia, enfim, tinha essa dificuldade. Então ele ficou ali guardadinho na gaveta do desejo, né? E há pouco tempo um amigo do meu noivo falou, né? Ele tem essa abertura, né? Representa, não é representa, mas ele tem essa abertura lá com o pessoal, e eu acho que agora eu estou um passo mais adiante de conseguir fazer alguma coisa que eu ainda também não sei o que é, mas quero ir pelo menos para ver se eles também querem, né? Porque não basta só eu querer chegar lá, quero, né? é, Ter essa troca que a gente acabou de falar. sim. Então, essa é uma das coisas que está no projeto ali da gavetinha, de conseguir fazer alguma coisa, não sei o que é. Tipo, Mas da comunidade. olha em volta e vê as oportunidades, né, que É, tem. e tem a questão, porque assim, para mim eu acho que faz todo sentido, porque por mais que eu não seja de origem indígena recente, né? Porque lá atrás talvez tenha algum lugar, né? Deve ter, né? A Mas gente deve ter todo então, mundo. exatamente. Mas o fato de, poxa, eu trabalho com questão ambiental social. O que é uma aldeia indígena se também não é isso? O respeito da natureza e tudo mais. Então, assim, mesmo que eu não tenha nada de fazer em relação, sei lá, a bolsa, a objetos, alguma coisa nesse sentido, mas alguma troca a gente vai ter, alguma coisa eu consigo dar e também receber. Eu sei lá como é que vai ser isso, quando acontecer eu vou te contar. Para a questão da comunidade aqui também tem uma coisa que eu sempre achei que o bairro em si ele é um bairro muito abandonado, ele não tem nada, exceto um shopping que foi lançado, sei lá, há uns 3, 4 anos mais ou menos, porque antes não tinha nada. Não que o shopping seja algo, mas é algo, né? Assim, é melhor que nada, do que estar na rua, talvez, né? Não sei. Há controvérsia.
Mas é aquela coisa que veio especialmente isso aqui, né? O que eu tô falando mesmo? Mas quando o shopping veio para cá, eu já tinha feito, dado aulas voluntárias de Ah, sim. artesanato com resíduo, né, nesse lugar que é um lugar público, se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com Tribunal da Justiça, não tenho certeza. Ele é um espaço para o cidadão aqui no bairro. Uhum. E eu conheço, não sei se ela está lá até hoje, mas até então eu conheci a diretora. E aí propus de dar essas aulas, então uma vez por semana eu ia lá. Aliás, até não te contei, foi riquíssimo, porque eu comecei com 20 alunas, no final terminei com uma. E essa uma aluna, um dia, foi num dia que tinha chovido muito, dona Lúcia. E aí eu falei assim, nossa, dona Lúcia, eu não esperava a senhora vir aqui hoje. Ela falou, mas eu gosto de sair de casa. E aí ao longo das aulas a gente foi conversando, e ela disse que ela gostava de sair de casa porque o filho dela havia sido assassinado na porta da casa pelo vizinho. Então ela Putz. revisitava isso sempre, de ver o cara, porque o cara não foi preso, então de ver o cara e ter essa sensação da porta da casa, então aquilo para ela era um refúgio. E aquilo me marcou de uma Nossa. maneira que eu falei, eu preciso fazer mais. Sabe? É. E aí eu dei essas aulas voluntárias e aí criei essa conexão com o pessoal lá. E depois, quando teve essa ideia né, que o shopping vinha para cá, o pessoal lá tem a questão do trabalho, como é que chama? Para fazer entrevista, então todo mundo que trabalha no shopping passou por um processo seletivo nesse local. E aí eu dei ideia também de, por que a gente não consegue então trazer alguém da comunidade que trabalha com artesanato para vender seus produtos no shopping. E aí eu meio que fui responsável por fazer essa curadoria dos produtos, né, de direcionar, fiquei um mês depois no shopping junto com eles e dando pitacos até de como eu acho que você pode melhorar, acho que você não passa por conta disso, sei lá, eu lembro de uma senhora que vendia crochê, mas tinha um cheiro muito forte de cigarro, eu falei, isso não é uma experiência tão legal para o cliente, então você ir dando algumas dicas, então, isso para mim foi super, super rico. Depois até tem um curso do Facebook, que chama Facebook na Comunidade, que é para tirar foto e tudo mais. Trouxe eles para cá Ai, que para também legal. ajudar. Então, isso foi muito bacana. E eu sinto que eu posso fazer mais, mas também não sei muito de que forma, não tem muitos espaços públicos, não tem uma pessoa que, tipo, não tem uma subprefeitura própria que a gente consiga ocupar e falar e fazer e ter ajuda e ter apoio. Então, sinto que eu posso, mas também não tenho muito apoio para conseguir fazer mais, sabe? Mas já é uma prática diferente para um shopping que já é legal. Fica a dica para o shopping, né? Sim, Chamar como é, consultora e promover coisas lá, né? exatamente. Não, amiga? Eu sei que depois mudou um pouco o formato, assim, hoje já está mais uma coisa bem comercial até, mas que eu acho que a gente pode fazer um resgate, né, de tentar que tenha não sei, uma cota, mas, enfim, sei lá, é Uhum, algo de ter ideias, né. uhum. Ai, meu Deus, vamos correr. É. E a E para a questão questão ambiental. ambiental, Uhum. é, hoje a gente tem só, né, por enquanto, a questão de conseguir contabilizar o quanto de tecido deixaria de ir para o lixão, Ai, né, que que a gente legal. reutiliza. Então é o único, ainda por enquanto, o único relatório que a gente tem de impacto, né? Mas que uma coisa que eu quero falar, tá bom, sei lá, 30 quilos de tecido que eu estou resgatando significa o quê? Não Uhum. sei. Significa, sei lá, uma casa que não. Eita, travou de novo. Travou de novo. Tá. Então, um Então, quilo onde de eu parei? tecido significa, por exemplo, uma É, casa? então, eu não sei o que é esse 1 quilo de tecido que eu recupero, né, que deixa de ir para a rua, por exemplo, pro lixão, o que isso significa, né, se menos uma casa que foi alagada porque o bueiro entupiu com esse tecido, então eu quero conseguir ter esses dados de Ah, dizer, isso é equivalente a isso, né, então você comprando essa bolsa deixa de, sim. sei lá, né, de uma casa estar alagada ou algo nesse sentido, então, mas tem A muita gente coisa aqui, pode ideia que não falta. a gente pode mensurar isso com a calculadora de emissões, por exemplo. Que é que para as pessoas não é tão claro, né, o que é emissão.
o que é 1 quilo, 1 tonelada, sei lá, É, né, de gás carbônico e tal. Mas isso é uma ah, possibilidade, porque aí a gente pega essa medida e compara com árvore, uhum. que já fica mais, né? As Mais pessoas fácil. entendem, E até da são gente ter 3 árvores, são não alguma sei o noção, quê, entendeu? Aí a gente pode fazer isso, por né? exemplo. Mas é Pois importante, queria é. destacar o seguinte: é muito importante mensurar. Isso que você está Sim. fazendo já é uma prática super importante do ponto de vista ambiental. A gente precisa ter, entender os indicadores, né? Criar indicadores e fazer essa Sim, medição. Isso é importante. sim, Porque aí quando você vai é contar verdade. a história, ou quando você vai fazer esses cálculos mesmo para fazer uma compensação ou qualquer coisa, você sabe o peso daquilo no teu negócio, né? Ah, então ao Uhum, longo do ano foram X quilos, ou sei lá o uhum, quanto eu evitei de ir para um aterro que iria emitir sim, X gases, X, né, X quilos de uhum, gases, tarará, e X árvores, entendeu? Então a gente sim. consegue Fazer fazer essa essa, ligação, né? esse impacto Comparativa. positivo, né? Fazer a Sim. conta. Muito bom. Ai, nossa, eu fiquei muito feliz. Adorei. Pena que é pouco tempo, eu passaria horas falando. As Eu já meninas falo aqui. pouco, ainda falo, né? Quando é de algo que a gente gosta, então a gente se empolga e vai Foi longe. ótimo, Dri. Foi muito inspirador. Eu te agradeço muito pela tua todo o tempo que você dedicou para esse exercício. Foi muito importante para mim validar o meu trabalho. Foi muito gostosa a troca mesmo. Tipo, serviu para você, serviu muito para mim. Então, tô saindo muito, muito contente aqui da nossa conversa. Muito obrigada. Que bom. Que bom, saiba que é verdade, é recíproco, eu senti a mesma coisa e a gente vai fazer essa mentoria com É certeza. isso. Espero vocês lá. Que bom. Um Tá bem? beijão. Vai estar lá. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau.